4h19, vamos para a nossa entrevista de todas as tardes aqui no Bandeirantes Acontece. Hoje saíram dados relativos ao desemprego e todos os meses, quando esses dados são divulgados e consolidados de maneira mais abrangente, a expectativa sempre é que venha um número que mostre uma redução de um flagelo brasileiro, que as pessoas não terem uma forma de ter uma renda confiável, né? E todos dependeram de alguma forma, quem não teve a oportunidade de trabalhar de maneira assalariada desde o ano passado, dependeu de auxílio do governo, que foi sendo rareado, diminuído com o passar dos meses, mas que quebrou um baita de um galho ao longo de um bom tempo. E nesse período, muitos falou que a pandemia poderia ter acabado no fim do ano passado e esse ano a gente teria um ano de retomada. A gente já está entrando pelo mês de setembro. A retomada é muito difícil de acontecer e tem sido dificultada por inúmeros fatores de competências e de incompetências e de fatores que são irremediavelmente complicadores, como a pandemia não ter chegado ao fim ainda. A gente vai falar sobre esse dado divulgado hoje do desemprego, dados do IBGE, com a Adriana Bering, que é analista de pesquisa lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Oi, Adriana, como vai? Boa tarde. Oi, Adriana, tudo bem? Olá, me escuta? Sim, agora sim. Tudo bem aí? Vamos conversar sobre a pesquisa divulgada hoje. Adriana, a gente, nesse preâmbulo que fiz, citei algumas formas que nós encaramos a pandemia e a relação da pandemia com a economia ao longo dos meses, e sempre a gente tinha que atualizar essa perspectiva, né? Achávamos que o fim do ano de 2020 a gente já estaria entrando numa trajetória, que 2021 sim, essa trajetória seria consolidada, depois mudou para metade do ano, nós já estamos entrando no mês de setembro, faltam 4 meses só para acabar o ano e os números estão aí, explicitados de um sem número de dificuldades. Da forma como você acompanha essa pesquisa ao longo do tempo, você esperava que esse número divulgado, que o desemprego recuando para 14,1%, era algo palpável para você lá atrás? Imaginava que seria isso? Ou você entendia que a gente já estaria vivendo uma situação bem diferente e mais alvissareira? De fato, os dados que foram divulgados hoje na PNAD contínua, que é a pesquisa que mede as condições, né, e o mercado de trabalho no Brasil, essa divulgação traz um aumento da ocupação, né, de mais pessoas trabalhando, e em parte isso tem a ver com a mudança das perspectivas que estão acontecendo em relação ao que era um ano atrás, né? Então, um ano atrás, a gente estava vivendo ali o auge das restrições relacionadas à pandemia, né, as medidas necessárias para que se enfrentasse a disseminação da doença. E, passado esse um ano, a gente tem agora um segundo trimestre de 2021, onde boa parte dessas medidas foram flexibilizadas, praticamente quase todas, né? A pandemia está mais controlada e principalmente o avanço da vacinação. Então, todos esses fatores corroboram, né, para que haja uma melhoria com relação a alguns indicadores de mercado de trabalho, ou seja, em um ano a gente teve um aumento de 4,4 milhões de pessoas a mais trabalhando, né? Agora, embora, né, haja esse crescimento expressivo, né, nessa comparação anual, a gente sabe que esse avanço ele ainda está longe de ser suficiente para que haja uma retomada dos níveis pré-pandemia, das condições relacionadas à ocupação total no mercado de trabalho no Brasil. Mas, de fato, é um dado bastante interessante, haja vista que nesse aumento, né, da recuperação da ocupação, obviamente permanece o protagonismo do trabalhador informal, é ele fundamentalmente que tem contribuído para essa retomada,
mas também nesse trimestre, após muitos outros sem um crescimento significativo, a gente também registra aí o crescimento do emprego com carteira na pesquisa. Então, em parte, é uma melhoria quantitativa e também uma sinalização aí um pouco de algum ganho qualitativo no mercado. Adriana, boa tarde. Primeiro uma saudação Boa aqui tarde. para o Evandro Pereira e para o Marcelo Mendes, que estão ouvindo essa entrevista, que traz aí uma realidade com a qual estamos lidando já faz alguns anos, né? Casa de 2 dígitos para desemprego. Você frisou que muita gente conseguiu voltar a um trabalho informal, houve também um crescimento na oferta de vagas com carteira assinada. E eu queria saber de você, inicialmente, a respeito dos desalentados, né? A própria expressão já mostra, é um quadro até mais preocupante, porque a gente que está desempregado há mais tempo, que já não consegue ou desistiu de procurar emprego. O que a pesquisa mostra a respeito dos desalentados e também daqueles que estão numa outra camada, né? Que estão, muitas vezes nem entram na contabilidade, estão à margem, aqueles que dia após dia vão ali tentar vender alguma coisa na rua para sobreviver. O que a pesquisa diz a respeito dos desalentados e desses que estão à margem? Bom, o desalento ele cresceu, né, durante os últimos trimestres, isso foi captado na pesquisa, na PNAD contínua. O desalento ele tem uma característica estrutural, né, que algumas pessoas já não conseguem se inserir no mercado de trabalho porque encontram dificuldades relacionadas à sua deficiência de capacitação, né? Elas se deparam com essa dificuldade de não reunir as condições de qualificação para se inserir no mercado de trabalho, ou são consideradas jovens ou idosas demais pelos empregadores e, portanto, não são absorvidos, ou não têm experiência, e principalmente pessoas que alegam que não tem trabalho, não tem campo de trabalho onde vivem, né? Então, é uma situação bastante de um caráter estrutural mesmo. Obviamente que aquelas pessoas que já tinham a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, diante de uma pandemia desse porte, essas dificuldades crescem ainda mais, né? Então, por isso que houve esse aumento do desalento durante a pandemia, porque um contingente de pessoas que registravam uma dificuldade estrutural passam agora a ter mais dificuldade diante da conjuntura adversa que todo o mercado de trabalho está vivendo, tá? Com relação às pessoas que você diz que não são captadas, que não são registradas, como aquelas que vão para o sinal de trânsito vender, ou um vendedor ambulante, essa pessoa é sim captada pela pesquisa, tá? É só para a gente deixar claro que a PNAD contínua, ela é uma pesquisa que investiga todas as formas de trabalho, tá? Todas as formas de inserção. Seja uma pessoa que é empregada com carteira de trabalho numa grande empresa ou um trabalhador informal. Tá? Então, essas pessoas são sim consideradas desde que elas estejam trabalhando, ainda que num contexto, numa circunstância precária, né? E, ressaltando novamente, o trabalho informal, sim, ele tem respondido em grande parte pela retomada da ocupação, que caiu bastante durante o ano de 2020, e tem sido a forma com que muitas pessoas têm conseguido gerar alguma renda, algum trabalho e renda para a sobrevivência, né, para si própria e para as suas famílias. Adriana, então, são aqui 3 questões, mas que são bem objetivas, né, que eu gostaria que você abordasse. Primeiro, o número, pelo menos aproximado, de desalentados hoje. Segundo, essa retomada, inclusive para os informais, mas também com mais oferta de vaga com carteira assinada. Como é a distribuição por setor e por região no Brasil? Indústria, comércio, serviços e por região.
Como que é essa distribuição dessas vagas que estão sendo abertas e quantos milhões de desalentados aproximadamente? Nós chegamos a ter um recorde de desalento de 6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio. Agora, no trimestre encerrado em junho, né, que no caso significa o segundo trimestre, esse contingente de desalentados ele recua para 5 milhões e meio, né? Então houve aí uma retração do número de desalentados. Com relação à carteira de trabalho, para o Total Brasil, foram criadas cerca de 600 mil vagas, tá? 600 mil pessoas a mais na condição de empregado com carteira. Não houve nenhuma região do país que houvesse assim, um grande destaque regional ou algum estado da federação. Isso ficou muito difuso, muito disperso, tá? Assim como as atividades, né? A gente sabe, por exemplo, que atividades como a indústria, elas tendem a ter mais pessoas com carteira de trabalho, alguns segmentos também de serviços, né, como é o caso dos serviços de tecnologia da informação, que tem crescido bastante durante a pandemia, né, devido a necessidade do distanciamento, ganhou-se muita força no uso de plataformas digitais, muito em função do trabalho remoto e do ensino à distância. Então, muitas empresas ligadas à tecnologia da informação, elas absorveram bastante os trabalhadores formais. E, por outro lado, atividades como construção, alojamento e alimentação e serviços domésticos que registraram um crescimento no trimestre, essas são atividades que empregam menos com carteira, né? São trabalhos, são ocupações e atividades mais afeitas ao trabalho informal. Então, a carteira, pelo fato de ainda ser uma reação relativamente discreta, né? Ela não teve uma atividade, digamos assim, que foi a grande geradora de carteira, mas sim houve pequenos ganhos de forma assim espalhada e difusa, né? Então a gente não sabe se nos próximos trimestres, né, se realmente mantiver essa tendência de crescimento, né, se as atividades cresçam ainda mais essa absorção de emprego com carteira. Adriana Berenguer, analista da pesquisa sobre desemprego do IBGE, falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Adriana, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Nada, boa tarde a todos.